Até porque às vezes eu fico nervoso, posso esquecer alguma coisa que eu gostaria de falar, então eu já escrevo logo tudo. E aí as pessoas vão acompanhando o raciocínio comigo, vão acompanhando a mensagem. Já oramos, vamos então... Compartilha novamente, meu pastor, por favor. Ok, estou compartilhando aqui, está dando para ver certinho aí, eu espero que sim. Compartilhando a tela aí com vocês, tá? Que queres que te faça? O tema está baseado em Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Diz assim, deixa eu tirar o menu suspenso, para não atrapalhar na leitura do conteúdo. Prontinho. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ser cego não é fácil, e uma vida assim era ainda mais difícil nos dias de Cristo. Bartimeu ficava nas ruas, provavelmente mendigando e esperando que alguém, com um pingo de compaixão, jogasse alguma coisa para ele matar a fome. E este homem, que de repente começa a ouvir por perto comentários sobre o Nazareno que faz milagres, que restaura pernas, mãos e visão, em seu coração nasceu a esperança. Alguns detalhes nessa história chamam a atenção. No verso 47, lemos que Jesus e os discípulos chegaram a Jericó e na saída da cidade a comitiva teve à beira do caminho Bartimeu. Àquela altura, o cego de Jericó já tinha ouvido falar muito de Jesus e seu poder. Talvez até tenha tentado ir até onde ele estava. Contudo, não foi possível. E ali, bem perto de si, o burburinho de um cortejo entrega a presença especial bem ao seu alcance. É hora de agir, ele pensa, e não vai perder aquela oportunidade. A plenos pulmões, grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem era Bartimeu? Ninguém. Alguém largado ao caminho com suas limitações e sem nada a oferecer. Como às vezes acontece, né? Como às vezes nos sentimos também. Impotentes, inválidos e rejeitados pelo mundo, como podemos ver no verso 48. A reação da multidão é de repreender este intruso e fazer com que pare de gritar e atrapalhar o caminho do mestre. Acontece que esta multidão não conhece o coração deste mestre, que se compadece de todos os seus filhos, e não importa o quão debilitado e impotente esteja. Cada um dos seus filhos é a menina dos seus olhos, pois para o coração do Pai, todos os seus filhos são especiais. Primeira lição que a gente aprende aqui: meu amado irmão, querido, que está me ouvindo aqui na sala e também no YouTube, você é a menina dos olhos de Deus. Você é muito especial para o Senhor. No entanto, apesar da reação da multidão, a novidade é a contra-reação de Bartimeu. Ele poderia ficar calado e se resignar à sua insignificância. Afinal,
Quem era Bartimeu? Eu aproveito para perguntar, e quem é você? Você é alguém que não atende mais às expectativas e percebe que já não é importante? Sente-se rejeitado, talvez na família, pelo cônjuge ou no trabalho? Que tipo de Bartimeu é você? Quando a multidão manda você calar a boca e se coloca entre você e a felicidade, como é que você reage? Bartimeu resolveu que não esperaria mais e gritou novamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em numerosas ocasiões, a Bíblia se refere aos que não conhecem o Senhor como andando em trevas. A Bíblia cita isso em João, Atos, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Pedro, 1 João, e aí vai. Evidentemente, o ponto principal sobre a escuridão é que na escuridão não existe luz. Os que andam nas trevas tropeçam, tapeiam no escuro, caem e mesmo quando se movem não sabem em que direção estão indo. Os que andam na escuridão, todos querem paz, querem felicidade, querem viver em harmonia, mas muitos ficam tateando no escuro porque, infelizmente, estão nas trevas, estão longe da luz, que é o Senhor Jesus. E aí pesa sobre nós, cristãos, desaguar. Eu aprendi essa expressão aqui na sala 57. Desaguar. Levar luz para essas pessoas, apresentar Jesus para essas pessoas. No entanto, tudo isso muda quando vamos a Jesus, que é luz. Jesus é a luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, versos 5 a 7. Essas imagens de trevas e luz são metáforas, são símbolos. A escuridão significa a ignorância espiritual, significa pecado, ódio, preconceito, ciúme, inveja e cobiça. Os que andam em escuridão vivem sem o conhecimento salvador de Deus, sem entender a realidade de quem é Deus e do amor que ele tem por nós. E assim como a luz é o oposto da escuridão em sentido literal, também é o oposto em sentido espiritual. Em sentido espiritual. Me permita contar uma parábola para vocês. Me permita contar uma parábola. O filhinho da luz, ele muito curioso, inteligente, esperto, ele quis conhecer a escuridão, ele quis conhecer as trevas e perguntou para a mãe: mãe, eu quero conhecer as trevas, como é que eu faço para conhecer as trevas? Onde é que as trevas moram para mim ir lá conhecê-la? E a mãe falou assim: meu filho, as trevas moram no mais profundo das cavernas, as trevas moram no mais profundo do mar. Então o filhinho da luz, querendo conhecer as trevas, empreendeu uma viagem, foi lá no profundo das cavernas, foi e lá não encontrou a luz. Voltou meio chateado, ansioso, não encontrou as trevas, eu quero encontrar as trevas. E aí empreendeu uma outra viagem, foi lá no fundo, no mais profundo do mar, e procurou as trevas e também não encontrou. E aí ele ficou aborrecido e voltou, foi lá conversar com a mãe, falou assim: mãe, a senhora falou que as trevas estavam no mais profundo das cavernas ou no mais profundo do mar, e eu fui lá e não encontrei as trevas. E a mãe, então, com um sorriso, apagando ele, disse assim: meu filho, você é luz, meu filho, e onde você chega, as trevas vão embora. Sabe, meus irmãos, você, meu querido amigo Luciano, você é luz, meu amado.
Querida irmã, moderadora Liliane, você é luz. Você é luz. Rivelina, você é luz, minha amada irmã. Ana Maria, meu amigo, pastor Abido Arauco, eu tenho tanta admiração. Você é luz, meu amigo. Você é luz. Cada um de vocês que eu estou vendo aqui, Neuci, Juarez, Mercedes, o Alisson, cada um de vocês são luzes. Marluce, querida intercessora, você é luz, minha amada. Nós somos luz. Deus, com sua bondade e misericórdia, pelo poder do seu Santo Espírito, Ele nos fez luz neste mundo de trevas. E louvado seja Deus por isso. Ele nos fez luz. Nós somos luzes. Deus nos fez luzes para fazer a diferença nesse mundo. E Deus deseja cada dia mais nos usar como poderosas luzes na vida das pessoas que estão em trevas. Sabe, houve um período em que as pessoas se conectavam 4 horas da manhã. Eu mesmo fiz isso algumas vezes para estar na sala 57. Uma coisa é certa, quem paga o preço, ou quem pagar o preço, receberá o galardão. E não se trata de legalismo, mas sim de gratidão, reconhecimento por tudo que Deus fez e faz por nós. E o que foi feito? Está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que foi feito? Foi elaborado muito antes da fundação do mundo, um plano de redenção para todo aquele que nele crê. Na minha Bíblia, até um pregador, falando sobre isso, fazendo uma mensagem sobre esse texto, ele colocou assim, né? Deus amou é uma ação. E todo aquele que nele crê é uma reação. Nós precisamos reagir de maneira positiva ao amor de Deus, a tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Essa reação é muito importante para que a gente possa manter comunhão com Deus. Agora, você crê? Então Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? Meu irmão, não desista. Primeira coisa, mais um ensinamento que eu vejo aqui. Não desista. Muitas pessoas passaram pela sala 57. Lembra das medidas tomadas para manter o Zoom com vaga para 1.000 participantes e a decisão de abrir o YouTube, pois havia uma preocupação das pessoas deixarem de estar na madrugada na presença do Senhor e optarem pelo comodismo de assistir em um outro horário. Meu irmão, não desista de estar na presença do Senhor, de estar aqui de madrugada, orando, buscando a Deus, porque biblicamente está comprovado que é o melhor momento para nós estarmos na presença do Senhor. Então, não desista. Mediante o poder do Espírito Santo, nós somos luz. Cada vez que nós buscamos ao Senhor, Deus nos concede uma porção de luz. O Espírito Santo ilumina a nossa vida, nos capacita e podemos fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam, apresentando o plano de redenção para que almas saiam das trevas e venham para essa maravilhosa luz. Não desista, por favor. A reação de Cristo era até previsível. Né? Quando ele parou ali com o cego Bartimeu, a reação de Cristo era previsível de parar. Mas a sua pergunta não. Ele manda parar tudo e chamar o cego que o clamava, reconhecendo a sua linhagem. Jesus, filho de Davi. Então a multidão é obrigada a dar passagem para um inválido e combalido homem que se rende à presença do Messias, que lhe pergunta o improvável. Improvável. O camarada está ali pedindo, clamando, Senhor. E aí ele diz para mim, o que queres que eu te faça? Senhor, tu sabes. Mas ele pergunta, o que queres que te faça? Ora, um homem é cego, não é fácil de deduzir. Mas entre os dois se formou uma atmosfera de cumplicidade, pois o tom de Jesus fez Bartimeu saber que ele conhecia seus pecados mais secretos. Talvez alguns que ninguém mais poderia imaginar. Eu, quando parei para pensar
nisso aqui, no tom de Jesus falando a Bartimeu, eu lembrei de uma outra passagem bíblica que Maria, quando vai lá no sepulcro e ela não reconhece Jesus e ela pensa que é um jardineiro, e Jesus então fala de um jeito característico dele, fala assim, Maria, e ela então reconhece que é o Senhor. Aí eu imaginei aqui que Jesus falou num tom parecido com Bartimeu. A voz de Jesus invadiu a alma de Bartimeu e entrou no mais secreto da vida dele. E aí Bartimeu percebeu que Jesus o conhecia muito além da cegueira que ele estava vivendo. Jesus o conhecia, assim como Jesus conhece a mim e a você, muito além do que nós imaginamos. Por isso, ele é o único que nos compreende, que sabe o que nós passamos, que pode nos dar a resposta, que pode nos acalmar, que pode você estar sofrendo, você está passando por alguma dificuldade. Acredite, Jesus, ele tem esse poder, e é pelo poder do Espírito Santo de Deus que ele age em nós. Por isso, clame ao Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito Santo que nós nos aproximamos de Cristo Jesus e sentimos a presença de Deus em nossa vida. Jesus pergunta àquele homem que tipo de cura ele quer, pois a visão é fácil restaurar. Mas não é verdade? Operar milagres para Jesus é fácil, mas a alma requer submissão a Deus. A multidão deve ter se entreolhado, alguns riram baixo e colocaram a mão na boca para esconder a graça que sentiram. E então Bartimeu responde, Senhor, eu quero ver. A grande pergunta é, quantos querem? Quantos querem ver milagres acontecendo na sua vida? Quantos querem? Ninguém conta o que vem a seguir, mas com certeza não foi uma vida fácil para Bartimeu. As pessoas só estão interessadas nas maravilhas, nos milagres, não na vida cotidiana com Cristo. Ah, meu irmão, peguei pesado, não foi? O Espírito Santo pegou pesado com a gente aqui agora. Isso é uma verdade. Eu já vi pessoas recebendo milagres das mãos de Deus, já vi. E depois se afastar dos caminhos do Senhor. É duro dizer isso. Mas quantos milagres Deus já operou na sua vida? Na minha vida, quantos milagres Deus já não operou? Eu vou repetir. As pessoas só estão interessadas nas maravilhas, nos milagres, não na vida cotidiana com Cristo. Cego de nascença, não, perdão, Bartimeu aqui, eu quero corrigir isso aqui. Textualmente, ele não é cego de nascença. Bartimeu não estava acostumado às cores, à luz, às pessoas. Estudiosos dizem que em procedimentos médicos, quando pacientes com longos anos de catarata são operados, eles chegam a ter enxaqueca e perturbações, pois são muitas as informações que os olhos recebem, e isso é um verdadeiro caos. Faltou corrigir isso aqui, porque eu li um conteúdo e que dizia que Bartimeu era cego de nascença, eu acabei escrevendo. Mas o próprio texto diz que Bartimeu pede para tornar a ver. Então ele já enxergou em algum momento e agora estava cego. Imagine para alguém que estava sem enxergar, quando os olhos abrem. A vida toma um rumo diferente. Agora não é a minha vontade, sim a vontade do meu Senhor. Aí é que está o problema. Não é mais a minha vontade. Quando Deus abre os meus olhos, eu falo por mim. Quem era eu antes e quem sou eu hoje? Uma pessoa que não se preocupava com a vontade de Deus. Verdade. Eu era uma pessoa do mundo. Eu não me preocupava com a vontade de Deus. Mas hoje não. Hoje eu me preocupo com a vontade de meu Deus. Eu me esforço, mesmo pecador, eu me esforço. E eu sei que você é assim também. Você que se preocupa com a vontade de Deus, você e eu que somos pecadores, nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. Aí eu olho para a Bíblia e vejo, né, o pastor recapitulando a lição, falando, né, dos erros de Abraão, das faltas de Abraão.
Sabe qual era a diferença dos grandes homens da Bíblia para aqueles que não andaram nos caminhos do Senhor? É justamente a preocupação com a vontade de Deus, o desejo de fazer a vontade de Deus, a luta constante contra o próprio eu. Quando os nossos olhos se abrem, quando a gente enxerga Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, a vida toma um rumo diferente. Agora não é mais a minha vontade, sim a vontade do meu Senhor. Pecado, ódio, preconceito, ciúme, inveja, cobiça, rancor, mágoa, precisam ficar no passado, esquecidos, mergulhados no batismo que redimiu os pecados no sangue de Jesus. Talvez por isso Jesus tenha perguntado o que pareceu ridículo à primeira vista: o que quer que eu te faça? A intimidade da questão mostra que havia muito mais a ser curado naquele homem do que o seu problema de visão. E Cristo queria saber se ele aguentaria mesmo uma nova vida. Podemos tirar lições óbvias dessa história, como a persistência de Bartimeu em conseguir o que queria ao buscar a Cristo. Podemos falar de como a multidão às vezes atrapalha nosso caminho e precisamos passar por ela com grande força, de como sempre alcançamos o alvo, a Cristo, se persistirmos. Mas tem algo mais profundo para responder a nós mesmos. Tem algo mais profundo. Você quer mesmo as mudanças que Cristo vai operar na sua vida? Ir à igreja é fácil e é até louvável. Isso não faz de você alguém restaurado por Cristo. Devolver os dízimos é ótimo, é obedecer a Deus e pode fazer você se sentir realmente santo por isso, mas não é ser restaurado por Cristo. Ser fiel, honesto e gentil pode ser elogioso, mas não é esta parte da restauração. Ser restaurado por Cristo é deixar a sua autossuficiência, sua velha condição e olhar o mundo de um jeito novo. Qual é a sua cegueira? Já pensou? O que te impede de ser plenamente um novo sujeito, uma nova pessoa? É o medo de ser honesto nos negócios e perder dinheiro? É o medo de passar necessidade porque a porta não se abre, só se abre se for no sábado, caso contrário não abre? Seria isso? Jesus pergunta então para você: o que quer que eu te faça? Pois se for honesto, as coisas podem não ser tão fáceis. Mas é assim que você se torna meu filho, Jesus dizendo. E eu te ajudo. A gente conhece o texto, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você comigo vencerá. O que quer que eu te faça? Qual é a sua cegueira? Talvez a pornografia e os desejos pecaminosos de traição. Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? Pois eu posso fazer um milagre em sua vida. Mas comigo você vai ter que se esforçar, contentar-se com a sua mulher, com o seu marido e se dedicar. Isso exige esforço e nova perspectiva. O milagre é fácil de operar. Deus tem um controle sobre tudo e num piscar de olhos ele resolve a sua situação. Mas se ele pergunta, é para você pensar nos pós-milagre, no seu cotidiano, na sua nova visão e condição. Quando ele pergunta o que quer que eu te faça, a gente tem que pensar lá na frente. Deus quer, como ele fez com os discípulos, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. As 3 mensagens angélicas da nossa igreja. Vai e dê testemunho. Mediante perseguição, mediante provações, dê testemunho. Esse é o pós. Esse é o pós. O inimigo ele vai tentar te afastar, fazer você desistir. Esse é o pós-milagre. Ele pergunta, é para você pensar no pós-milagre.
no seu cotidiano, na sua nova visão e condição. Uma limitação vai embora, mas ser filho do Rei do Universo aqui impõe outras limitações. E se você não entender o que é filho dele, não entender que é filho dele, que é nova criatura, curada por Cristo, então vai querer voltar à mendicância, à cegueira. Entenda, a nova condição muda tudo. A nova condição muda tudo. A fé não exige olhos, ouvidos, pés nem mãos. Tudo que é necessário é um coração ansioso para conectar-se com o seu Criador. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso está escrito em Lucas, eu esqueci de colocar o texto. Lucas capítulo 11, verso 13. Sua fé perseverante, a fé perseverante de Bartimeu foi recompensada. Todo aquele que sentir necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, e que for tão determinado quanto ele, receberá, como ele, a bênção que almeja. Eu trouxe um clássico aqui, um clássico que é para a gente relembrar. E esse clássico aqui, ó, muitos já ouviram esse hino, mas eu trouxe ele porque ele encaixa muito bem nessa mensagem, nessa meditação que estamos, reflexão que estamos trazendo aqui. Deixa eu ver aqui, acho que vai passar. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouvi que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, mestre, chegou dizendo assim:
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Te salvou. Você vive pedindo a intervenção de Cristo, mas responda com sinceridade. Você quer mesmo? Jesus sempre perguntará: o que queres que Deus, ou o que queres que eu te faça? Que as bênçãos do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito, o Espírito Santo, seja sobre cada família dessa amada Sala 57. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Mas lembre-se sempre: queres milagres de Jesus na sua vida, Ele sempre vai te perguntar: o que quer que te faça? Eu penso que todos nós queremos e estamos dispostos. Pelo poder do Espírito Santo, isso vai acontecer. Estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. E o fato de nós estarmos aqui de madrugada buscando a Deus, nós estamos dando a licença para o Senhor, né? Estamos usando o nosso livre-arbítrio, dizendo para Ele: Senhor, transforma a minha vida. Eu de mim mesmo eu não consigo, eu não posso. Mas pelo poder do Teu Santo Espírito em minha vida, eu haverei de conseguir. Eu creio que cada um dos que estão aqui, eles têm esse sentimento, porque eu tenho esse sentimento. E louvado seja Deus por isso. Depois que a gente passou a participar da Sala 57, eu, em especial, eu disse agora há pouco, eu aprendi muito, conheci de uma maneira, me aprofundei no conhecimento do Espírito Santo. E o Santo Espírito tem feito parte da minha vida e tem me conduzido, me ajudado, me socorrido em muitos momentos. Por isso, continue clamando o poder do Espírito Santo em sua vida. E com certeza, pelo poder do Espírito Santo, milagres acontecerão. Que Deus os abençoe ricamente. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.